Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Hoje vamos mais uma vez mergulhar a fundo em uma marca, em uma das marcas que a gente quer saber o que tem por trás. Afinal, consumir alguma coisa no dia a dia sempre exige um certo critério. É uma marca que eu gosto muito, tenho cada vez mais me apaixonado pelos produtos deles e falei, bom, tem que marcar um DupraCast para conhecer o que tem por trás dessa marca. Então hoje temos um podcast aqui com a Nicole Vendramini, que vem representando a Holistics. Primeiramente, antes de começar esse episódio, eu já falei para vocês lá no Instagram que eu tenho gostado muito de vários produtos deles, mas eu me apaixonei muito pela maca peruana e que quando você está com um produto que você gosta, que você vê que o produto faz diferença, você percebe os efeitos do ativo na hora. E a maca deles é um desses produtos que realmente você percebe o efeito que faz na sua fisiologia, no seu funcionamento, você percebe que ali tem ativo, você percebe que é um produto bom. Então eu queria entender, primeiro, algumas coisas me impressionaram aqui para eu dar uma sabatinada na Nicole. A qualidade do produto, a qualidade da apresentação, a qualidade da marca, o pote, tudo. Então eu quero entender da onde veio, qual foi a fonte dessa inspiração. A Nicole, pelo que eu saiba, você me corrija se eu estiver errado, trabalhou em outras áreas. Você trabalhava formado em marketing, trabalhava em outras empresas, trabalhou na Nestlé, etc. e tal, trouxe esse background. Quando que você decidiu abrir sua marca? Como é que foi essa história de você se formar, trabalhar em outros lugares e falar, não, eu quero fazer outra coisa na vida, eu vou abrir uma marca nesse setor? Conta um pouco pra gente. Legal. Bom, primeiro, obrigada por estar aqui. É um super prazer, sou super fã também do trabalho de vocês. E, bom, na verdade, essa história, primeiro que não é só a minha história, né? Então, eu tenho uma sócia, a gente estava falando aqui um pouco, eu tenho uma sócia que é a Natália. A Natália vem de um universo completamente diferente do meu, ela vem do mercado financeiro e ela sempre olhou para o empreendedorismo com outro olhar, até muito diferente do meu. E eu vim da indústria, então eu sempre trabalhei em empresas de bens de consumo, eu trabalhei em farmacêutica, já trabalhei na Nestlé, como você comentou, na Unilever, então essas marcas muito grandes, que têm marcas muito grandes, e muita grana para investir, para fazer a gente consumir esses produtos. E aí chegou uma hora, eu sou formada em marketing, chegou uma hora, eu acho que na minha vida, depois de 10 anos passando aí por essas grandes organizações, que eu olhei para o lado, comecei a me interessar muito pelo universo de saúde e alimentação, acho que já dentro dessas empresas, entendendo que tinham mercados inteiros e categorias inteiras não exploradas no Brasil. Então, nessa época, eu morava fora do Brasil, eu morei em Madrid, foi quando eu conheci minha sócia também, e a gente percebia que lá tinha um conceito de produtos naturais, até industrializados, né, ou de alguma forma processados, como, por exemplo, o caso da maca peruana. Ela é 100% natural, mas ela passa por um processamento para ficar uma raiz e virar um pó. E a gente percebia que lá, esses tipos de produto, esse tipo de superalimento, ou alimento, como a gente quiser chamar, eram usados como quase medicamentos ou como coisas para a gente prevenir sintomas ou situações ou doenças. E no Brasil eu não lembrava disso, né? Eu só pensava em medicamentos ou em remédios tradicionais que você só usava quando você já tinha um problema, ou então em alimentos que aí eu falava, bom, berinjela, abobrinha, estão aí para isso, né? Não preciso criar mais uma marca para falar mais alguma coisa sobre alimentos. Eu já sentia que o mercado estava muito overexplorado, super explorado. E aí que veio a ideia da Holistics. Na verdade, quando a gente começou a falar sobre a marca e eu comecei a pensar nisso, para mim vinha muito à cabeça as minhas amigas. Então, eu já era uma pessoa que eu gosto de estudar, eu gosto de ir a fundo nesses temas e era muito por um processo pessoal, mas eu sentia que as minhas amigas, por exemplo, queriam ser mais saudáveis e não sabiam por onde começar. Assim, não sabiam nem por onde começar a pensar em procurar informação. Era muito inacessível, de repente, buscar um médico, então eu precisaria numa consulta. E aí, numa consulta, o que eu vou perguntar? Então, ou eu ia só cuidar do meu corpo, ou só da minha alimentação, ou só do meu... E a minha cabeça, e minha relação com o trabalho, a minha relação com a rotina. E eu comecei a perceber que à medida que eu fui estudando, e eu fui vivendo um pouco isso mais na minha vida, eu virei fonte de informação. E quem era eu para virar fonte de informação? E aí que eu comecei a perceber que existia realmente uma carência no mercado. Tanto do ponto de vista de produto e categoria, né? Então, um raspador de língua, por exemplo, que foi o nosso primeiro produto, foi algo muito inusitado, mas que a gente conseguiu conectar com esse universo de bem-estar e da rotina de uma outra forma, quanto no universo de informação. A gente tá falando de que ano isso, mais ou menos? A gente tá falando de 2 anos e meio atrás, 3 anos, vai? Tá.
Então, Já falando de um pré-pandemia, 2018, bem assim, pré-pandemia, 2018. 2018, 2019, isso aí. Tá. Interessante. É curioso essa história do raspador de língua, né? Porque realmente até alguns anos atrás tinha que trazer tudo na mala, né? Ia para os Estados Unidos trazer já por ano inteiro, assim, pô, vamos trazer, porque não tinha acesso a isso, né? Exato. E aí você começou a se informar. Você vê que a gente está falando de 2 anos atrás, não é muito tempo atrás, você já percebeu que tinha um gap no mercado em relação a isso. E aí, o que te fez realmente? Você provavelmente tinha um plano de carreira, né? Você pensava mais ou menos nos passos da sua vida. Quando você desenhou os passos da sua vida, você já pensava em abrir a sua marca ou você, tipo assim, queria fazer plano de carreira nas empresas que você estava? Eu queria fazer plano de carreira nas empresas que eu tava. Eu sou uma pessoa que funcionava muito nessas grandes organizações. Na Nestlé, por exemplo, eu fui trainee, então, tipo, eu realmente fui, assim, eu sou moldadinha pra ser uma executiva nessas grandes empresas. Foi um misto de, sei lá, 50% coragem e 50% ousadia. Tipo, o resto veio depois, assim, porque realmente, no meio desse caminho, eu acho que eu entrei em contato com o universo da nutrição, especificamente, e foi bem curioso, porque foi num projeto, eu trabalhava com a categoria de leites, e era um projeto que era, sei lá, eu tinha um projeto como marqueteira, eu tinha um projeto que era melhorar um mix de vitaminas de um desses produtos. E eu lembro que eu fui lá bater na porta, né, da área de nutricionista, da Nestlé tem uma área de nutricionistas maravilhosas, com pessoas super competentes, eu aprendi demais lá. E eu lembro que eu, toda marqueteira, falei, então, eu quero um mix que eu possa falar isso, isso e isso, né? Porque eu quero vender produto, eu sou marqueteira, eu quero fazer esse negócio acontecer. Eu lembro que uma delas olhou pra minha cara e falou, então, deixa eu te contar uma coisa, o corpo humano não funciona assim. Não vai dar pra você falar tudo isso aí que você quer falar e colocar na TV, porque não é assim que as coisas funcionam. E aí eu fiquei eu falei, tá, calma. Como é que não é assim preto no branco? Porque eu sou a pessoa do preto no branco, eu sou a pessoa do Excel, me explica aí. E aí quando ela começou a me explicar e eu comecei a entender tudo o que podia estar por trás do que a gente estava vendendo, ou da comunicação que a gente estava fazendo, eu fiquei muito obcecada. Tipo, cheguei e falei, vou paro tudo, eu vou fazer nutrição, isso é muito interessante, olha que máximo. E ela mesma falou, calma, respira, você é uma ótima profissional, talvez você tenha outro caminho na sua vida que não seja esse. E aí foi quando eu comecei a estudar, então eu me formei, eu tenho formações que eu brinco que são por obsessão, eu nunca pensei em trabalhar com isso oficialmente, até, enfim, pensei, cogitei, mas logo já virei meu caminho. E hoje, na verdade, a Holistics é uma combinação dessas coisas. Então, eu fiz uma formação no Instituto de Nova York, que é a IIN, que é uma formação para ser health coach, que é uma formação que existe lá, enfim, Sim, uma health coach. profissão que existe Sim, lá. eu tenho amigas health coach, bem legal. É um conceito legal porque você passa por muitas teorias, você conhece muita coisa nova, depois você pode escolher o que você vai se especializar em. Então me abriu muito o caminho, assim, me abriu muitas vias, coisas que eu não via no Brasil, eu não tinha acesso no Brasil. Depois eu me formei, assim, isso tudo em paralelo, né, trabalhando nessas grandes empresas. Depois eu me formei em nutrição ayurvédica e bioenergética do alimento, então um olhar bem mais oriental para essa história, e que para mim foi super interessante também. Depois, ainda na Espanha, eu me formei em fitoterapia. Nossa, Também... calma aí, só te interrompendo. Nisso você já estava abrindo a tua marca ou não? Foi tudo em paralelo. Então, quando a Ayurveda, sim. Então, eu já estava justamente nessa transição. Quando eu comecei a estudar Ayurveda, eu já estava saindo da minha última experiência profissional dentro das empresas, né, dessas grandes empresas. Mas eu já morava na Espanha. Então, essa minha ida para a Espanha foi por um motivo pessoal. Eu era casada, então eu fui com meu ex-marido. E aí a gente decidiu, enfim, passar um tempo lá e viver lá. Mas, né, precisava pagar a conta. Então, eu comecei a pensar o que eu faria lá e como que eu poderia aproveitar esse momento de transição e realmente mergulhar nesse universo do empreendedorismo. Tipo, então foi acontecendo, mas por acaso a minha dúvida foi, assim, você planejou abrir uma empresa, tipo, você começou a estudar antes, tal, ou meio aconteceu na loucura, assim? No momento zero de estudos, não. Tudo aconteceu por pura curiosidade / obsessão, porque comigo acho que é tudo assim, eu mergulho muito fundo e eu me envolvo muito com as coisas. Então, nesse momento, eu não sabia o que eu ia fazer com isso, eu só estava realmente muito interessada. Quando eu decidi que eu queria viver disso, que, tipo, não fazia mais sentido pra mim estar nessas grandes corporações, e eu sentia muita falta de uma coisa no mundo que eu queria muito que existisse pra mim, como consumidora também, eu comecei a me organizar pra isso. Mas, acho que tem uma mudança muito, muito crucial aí, acho que na minha forma de pensar nessa trajetória, porque até um certo momento eu entendia que eu queria viver disso muito bem. Então, era um negócio que seria provavelmente uma equipe pequena, e eu teria que ser um pouco mais porta-voz. Eu pensava nessa marca como um apoio, mas eu sabia que eu ia ter que aparecer mais, eu ia ter que, tipo, capitalizar muito em cima de mim como profissional.
E talvez eu tivesse que me especializar mais no universo da saúde para isso. Mas quando eu conheci a minha sócia, que vem de mercado financeiro, veio com um olhar muito de startup, que era uma coisa muito nova para mim, porque eu vim de um mundo muito diferente, eu comecei a entender que eu podia fazer exatamente o que eu fazia nas grandes corporações, mas um outro modelo, e de uma forma que eu não precisava ser a marca, que eu não precisava ser a pessoa, né? E, sinceramente, foi um alívio para mim, porque eu sou zero essa pessoa, eu queria realmente construir, eu acho que a Nath também, que é minha sócia, a gente tinha muito esse sonho de construir uma marca muito maior do que a nossa marca pessoal, assim. Sim. A gente queria que fosse maior que a gente. E não tem nada de errado com qualquer outro caminho, mas esse era o nosso, né? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto do Excel ainda. Eu gosto de pensar estratégia de marketing, eu gosto de pensar na marca, na estruturação disso, eu gosto de pensar produto. Então, eu gosto muito do meu tempo estar dedicado nesse lugar. E a minha sócia adora ter um negócio e trabalhar como uma startup como a nossa, acho que desse ponto de vista. Então, quando a gente se conheceu, foi um casamento perfeito, assim, eu brinco que foi, sabe, amor à primeira vista mesmo. A gente deu muita sorte do ponto de vista de timing, porque isso é uma coisa que entre sócios sempre é uma questão. E, assim, foi muito perfeito. Eu já estava há uns 4 meses trabalhando no projeto, na marca, estruturando isso como realmente uma empresa. E quando eu a conheci, ela estava, assim, com um plano de negócio pronto, assim, o Excel perfeito, já pensando em como é que ela ia apresentar a ideia dela. Ela estava pensando numa categoria específica, que era uma categoria de chás, para fazer esse produto lá na Espanha, então tinha algumas diferenças, mas deu muito match, assim, com o que a gente pensava como carreira e como vida. E ela tinha acabado de sair, ela tinha acabado de ter uma filha, tinha acabado de sair do último emprego dela também estava muito na pegada. Então, as duas estavam, assim, 100% disponíveis para fazer isso rolar. Em 2 semanas, a gente estava assinando contrato e já falando com investidores, assim, foi bem rápido. Vocês não se conheciam antes? A gente não se conhecia, foi uma conexão pessoal. Enfim, assim, ela é ex-namorada de um amigo do meu ex-marido. Então, foi o que sobrou dos nossos relacionamentos. Sensacional. Sensacional. Isso é uma coisa boa, né? Isso é uma coisa boa, uma relação interessante. E, dona Lid, como que você pronuncia a marca? Só uma dúvida que eu fiquei. Holistics. Tá errado, tá certo? Eu falava Holistics. É Holistics, né? Ela falou Holistics, tipo, meio que esse é um americanizado. Assim. Nossa, mas tudo bem, todo mundo fala. A gente fala Holistics. Porque a gente acha que é o jeito mais fácil. Mas cada um fala como quer. Agora a gente já tá. Mas qual que é o mais certo, assim, pra vocês? A gente fala Holistics. Holistics. Porque a gente acha mais fácil. Mas tem bastante gente que fala Holistics. Pô, eu falo Holistics desde quando eu vi a primeira vez. Mas acabei pode de descobrir continuar, que eu tava não tem falando problema. errado, É uma marca de Mas era todos. vez assim, eu também. Beleza. Eu só fui confirmar com a dona Lid, mas acho que ela colou. Ela viu você falando e falou. Você falou Holistics também, dona Lid? Deixa eu perguntar uma coisa aí. E quando vocês começaram esse processo de buscar investidores, foi no Brasil ou foi na Espanha? Então, a gente começou na Espanha. Vou ser muito sincera, assim, a gente não pretendia vir pro Brasil, as nossas vidas estavam, né, eu me mudei pra morar lá e pra ficar lá, ela também, o marido da Nath é espanhol, ela tem 2 filhas, uma filha espanhola, então, assim, a vida completamente, né... Mas ela mora lá ainda? Ela veio pra cá, o que aconteceu foi que depois de alguns meses, a gente começou, acho que nenhuma de nós tinha capital suficiente pra fazer isso rodar do tamanho que a gente queria ao longo do tempo, então a gente fez um investimento nosso, assim, de economias total, a gente não tinha muita grana. Tem alguma magnitude de valores, assim, só pra galera ter noção? Tipo assim, a gente sempre pergunta, não é nada pessoal, só pra galera ter uma noção qual foi o investimento inicial, pra gente ter uma noção de business, assim. Quanto que vocês colocaram inicialmente que não foi o suficiente, vocês precisaram captar investidor externo? Acho que só um parênteses antes, assim, isso depende muito do negócio, né? Então, isso vai variar demais. A gente, eu e ela, a gente colocou, sei lá, 20 mil reais, 30 mil reais, cada uma, assim, do nosso bolso, que eu me lembro, vai mais ou menos, nesse começo, e a gente não ganhava nada, né? Então, a gente estava vivendo de economias também, foi o que a gente conseguiu colocar. E pensando que a gente trabalhava com produto físico, a gente precisava de alguma grana, né? Não era só o dinheiro para sustentar a nossa... Vocês vendiam um produto lá na Espanha, nessa época? Então a gente começou só fazendo conteúdo e fazendo esse planejamento, a gente colocou esse dinheiro, até porque, gente, contrato, escritura, já deu, né? Tipo, já deu, advogado, acabou o dinheiro, acaba o dinheiro no dia 0, se você for pensar, tipo, espirrou, acabou. Sim. Então foi bem esse começo mesmo. E aí, logo depois, a gente fez uma rodada aqui no mundo, né, dos investimentos, a gente chama de Friends and Family, né, and Fools, que é, né, são os mas no nosso caso foi só Friends and Family, que eram as pessoas mais próximas. A Nath tinha uma rede de empreendedores, amigos e, né, do MBA que ela fez lá também maior, então isso foi muito bom. Eu também tinha, né, pessoas que estavam interessadas em fazer esse investimento, então a gente juntou essas pessoas e fez uma primeira rodada.
Isso foi lá na Espanha ainda, a gente captou em E euro. o contrato era Nossa, tudo mas lá. Foi rápido, Tudo né? lá, foi tudo lá. Foi Nossa, meses. cara. Isso assim, a gente começou a trabalhar. A gente constituiu a empresa em março, eu nunca vou esquecer. 8 de março, que é o Dia da Mulher e o aniversário da Nath. Então foi, tipo, muito simbólico. E aí, e a gente tava trabalhando juntas há um mês e pouco. Sim. É que a gente tava, assim, foi muito alinhamento. E até hoje eu olho e falo... eu não gosto de falar essas coisas porque eu sou super racional. Mas, assim, realmente foi... Era assim, pra ser, era né? muito pra ser, porque não é possível. E até como a gente profissionalmente é muito diferente, e pessoalmente a gente é muito diferente. A gente pensa de formas completamente diferentes. Você se completa. Então foi muito complementar. No começo, obviamente, é mais difícil, mas a partir do momento que a gente entendeu o quanto isso podia ser uma potência, foi assim, demorou, isso é muito mas foi importante. libertador. Isso, cara, eu ia falar exatamente isso, dona Lidy. Cara, como é importante. O mais importante, acho que não é você ser igual, é você compreender as diferenças. Uhum. A partir do momento que a gente consegue entender, Nicole é melhor nisso e a Nath é melhor naquilo, nem conheço ela, já virou Nath. Sim, A Nath é melhor naquilo, a partir do momento que a gente entende isso, que você é melhor em uma coisa e ela é melhor em outra, e começa a delegar aquilo que você é boa, a bola tá com você. Aquilo que ela é boa, a bola tá com ela. Aí que o negócio realmente É uma flui. coisa que a gente faz aqui na empresa, né, Doc? A gente consegue aqui, né? É. Mas não é em toda empresa que dá pra fazer, Não né? adianta você querer Até tirar de porque uma pessoa uma coisa que ela não é. E falar pra uma pessoa que ela não é boa em alguma coisa é a parte mais É a mesma difícil, coisa né? que chegar em mim e falar, você tem que mexer no Excel o dia inteiro. Você sabe que eu não sou boa Sim, nisso, né? sim. E parte Não, da pessoa também aceitar isso, né? isso, Porque que eu é acho a que- parte mais E a pessoa difícil. fica lutando contra ela. Exatamente. Por isso que muitas pessoas são infelizes no trabalho. Exatamente. Não, exatamente. Eu acho que nesse sentido, eu aprendi muito com a Nath. Eu acho que eu era muito mais orgulhosa do que eu sou hoje. E com certeza muito mais orgulhosa do que ela é. Porque ela é uma pessoa, eu sou super... Apesar de, né, eu tenho o estereótipo da marqueteira, da criadora da marca, enfim... Parece que eu sou uma louca e ela é, tipo, a pessoa do certinha. Excel. E não, é completamente o contrário. A Nath é extremamente criativa, super aberta. Eu sou super metódica, né? Mas... as nossas experiências profissionais nos levaram a lugares diferentes e somos completas também profissionalmente por isso. Mas a Nath é uma pessoa, até aconteceu uma coisa semana passada que foi bem, bem simbólica, e eu até comentei com uma outra pessoa sobre isso, porque a Nath é uma pessoa, ela faz, né, todo mundo, vamos combinar que todo mundo erra e todo mundo faz cagadas. E aí, ela fez uma coisa numa reunião, logo ela me ligou e ela falou, eu fiz alguma coisa muito errada, me explica. Tipo, o que aconteceu? Eu falei, você fez uma coisa muito errada, porque, do meu ponto de vista, isso. Se fosse eu, tendo ouvido aquele feedback naquele momento, eu ia ter me martirizado, ia falar, socorro, nossa, como eu errei. A Nath olhou pra mim e falou, é verdade, errei, não erro mais. Nisso não erro mais. Acabou. Ali, sabe? Então, acho que ela é uma pessoa que erra rápido e aprende rápido, e eu acho que ela me mostrou, assim, me ensinou a ser vulnerável nesse lugar que, poxa, é muito mais sobre a fluidez e sobre a velocidade de você, né, crescer nesse ambiente do que não errar. Fantástico. É impossível não errar. Então, acho que até nesse sentido a gente foi bem complementar e isso ajudou muito no começo. Porque como eu também estava acostumada a trabalhar em empresas muito grandes, eu acho que tem um lado muito bom, porque eu nunca vou deixar a gente lançar um produto sem passar por 300 mil testes e todos os processos e tudo, né, muito milimetricamente perfeito. E eu sou muito detalhista e ótimo, que bom tem alguém olhando para isso sob esse ponto de vista. Mas a Nath é muito mais agressiva no melhor dos sentidos, rápida no melhor dos sentidos. Exatamente. Então, a gente chegava sempre no meio termo. Eu falava que eu precisava de 1 ano para desenvolver um produto. E ela falava, você tem 1 mês. E aí a gente chegava e lançava em 4 meses. Mas só assim funciona. Se talvez não tivesse a Nath, talvez não ia ter produto, ou vocês iam estar lançando o primeiro produto agora. Exato. Aí só para entender a timeline, a rodada dos 3 Fs, né? Os amigos e tal, foi quando isso, mais ou menos? Ela aconteceu em julho, agosto, que coincidiu exatamente quando a gente lançou o raspador de língua. Julho, agosto de 2019, já nem sei mais que ano estamos. A gente estava pré-pandemia mesmo. Pré-pandemia mesmo. Foi pré-pandemia, ainda lá na Espanha. A gente decidiu usar o Brasil como primeiro, né, como mercado, apesar da gente estar lá, porque eu já tinha começado, quando eu conheci a Nath, eu já tinha um projeto de conteúdo, então isso já estava acontecendo, então eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria, e como conteúdo o projeto já estava rolando no Instagram, enfim, já existia algum desenho aí de marca e de conteúdo. Mas a gente tinha planos de fazer produtos mais pra frente, e o que a gente percebeu nessa onda do, né, tem que ser um pouquinho mais rápido e a gente tem que mostrar um pouco de tração, a gente percebeu que para qualquer investidor, seja ele família ou não, ou amigo ou não,
a gente precisava provar que isso era possível de ser monetizável, assim, que isso ia dar algum dinheiro, que essa comunidade que a gente estava mostrando do ponto de vista de conteúdo, ela tinha um valor, que aquelas pessoas queriam comprar algo, que elas tinham interesse realmente nisso, não estavam lá só seguindo esse Instagram. E o nosso jeito de fazer isso foi trazer produto físico, porque a gente tinha outros caminhos, né? A gente poderia, de repente, criar uma comunidade gigante, uma marca gigante, fazer conteúdo de qualidade, que é uma coisa que a gente sempre prezou e a gente continua fazendo até hoje, conteúdo de qualidade, de graça, né? Então a gente não vai cobrar por ele nessas redes sociais. A gente podia, de repente, virar uma plataforma de mídia e, de repente, outras marcas anunciarem, enfim. Sim. E a gente decidiu ir por outro caminho, primeiro porque a gente achava que o mercado brasileiro ainda não tinha marcas o suficiente para sustentar esse nosso modelo, legais o suficiente para a gente querer fazer coisas, e a gente sentia que faltava muita coisa no mercado. A gente precisava trazer essas coisas, assim, acho que tinha um desejo muito grande de repente, trazer produtos e coisas que a gente não via como consumidoras. Então, isso foi mais ou menos em julho e agosto, que foi exatamente essa época que a gente lançou o raspador, que era um produto relativamente mais fácil, que não exigia tanto desenvolvimento, para provar para os investidores que era possível. Que era possível. E quem foi investidor foram os amigos, etc. Vocês captaram mais um capital. A gente captou um capital aí menor mesmo, assim, que foi o nosso começo de tipo, a gente precisa respirar por alguns meses, até a gente começar a falar com investidores maiores. E aí a gente começou um papo depois de uns 3, 4 meses, com mais números na mão e métricas mesmo, né? Porque é um negócio, dados, a gente precisava mostrar para as pessoas o que a gente tinha conseguido fazer nesse tempo. A gente começou a falar com investidores anjo. Né? Então, a gente entrou em contato com a rede Anjos do Brasil, que é a maior rede de anjos hoje no país. Também por uma conexão pessoal, mas uma pessoa que também me conhece há muito tempo. E aí, a gente se aproximou, começou a falar um pouco do negócio, começou a entender que isso podia ser, até para eles, assim, que poderia ter uma dimensão um pouco maior. E hoje, inclusive, acho que a gente é uma das startups que, né, maiores dentro do portfólio deles. E foi muito legal isso ter começado desde esse momento zero. Isso foi mais ou menos em outubro, novembro. Então, realmente, esse Friends and Family aí foi, tipo, deixa a gente respirar, né? Pra conseguir fazer e foi fundamental pra gente conseguir dar esse segundo passo. E em termos matemáticos de cotas, como que vocês ficaram de cotas? Como é que vocês foram diluindo as cotas? Para vocês também, né, terem uma certa quantidade onde vocês tinham uma autonomia? Como que vocês dividiram isso? Isso é 100% o mundo da Nath. Eu acho que, nesse sentido, eu aprendi tudo que eu sei, eu aprendi com ela. Ela é uma pessoa que entende muito desse universo e ela foi muito cuidadosa com isso desde o início. Então, foi muito legal porque ela é uma pessoa que, eu acho que é um dos grandes erros, acho que quem tá nesse universo sabe, ou quem já empreendeu sabe, e eu, por exemplo, não sabia, mas um dos maiores erros é você se diluir muito logo no começo. Exato. Porque é claro que você tá falando de uma base zero, você ainda não tem nada, não tem nenhuma ferramenta, não tem não é não nada sobra no gordura bolso. depois, se você quiser por mais investidor. Exatamente, também. Você começa a ficar de um jeito muito complicado. Mas o que acontece é que no momento zero você tá tão vulnerável, você fala, eu não tenho nada. Sim. Né, eu tenho, de repente, um Você vai plano aceitando e você qualquer pode cair, né, nessa tentação de aceitar qualquer coisa. Nesse sentido, a Nath foi muito dura e eu, assim, desesperada. E ela foi super dura no sentido de falar, o que a gente tá construindo tem valor. Vamos pensar um pouco mais pra frente, assim, a gente precisa segurar um pouco a onda agora. Então, isso foi muito importante, né, e até hoje fez com que a gente se diluísse relativamente pouco e a gente conseguisse ter uma participação ainda grande na empresa, mesmo depois das rodadas que a gente fez com os anjos, né? Então, todas as rodadas que a gente fez, subsequentes, então a gente levantou ao todo 8 milhões de reais, que é o número oficial, né, que todo mundo vê, mas esses 8 milhões de reais que tá saindo aí na imprensa foram captados ao longo desse tempo. Então, acho que foram 3 momentos aí. Então, teve um primeiro momento com os primeiros anjos que entraram, e aí, óbvio, entram com uma possibilidade de entrar em condições muito melhores, porque eles são, né, os primeiros. Isso foi em dezembro de 2019. Depois, acho que logo, um pouquinho, sei lá, finalzinho de pandemia, deixa eu pensar, meio que no meio da pandemia a gente teve mais uma rodada, e aí alguns outros anjos entraram depois. Então, a gente teve aí meio que 3 momentos de captação dentro dessa mesma estrutura. E aí, bom, pandemia também, né? Então, um pouquinho antes, a gente deu sorte, porque um pouquinho antes da pandemia, acho que logo também, quando os investidores começaram a entrar, a gente percebeu que não ia dar para estar longe. Primeiro que foi antes da pandemia, então a gente não sabia o quanto dava para se fazer trabalhando online. Acho que existia uma resistência também de investidores e é natural da gente estar tão longe do seu próprio negócio. Total, a gente mudou totalmente esse conceito, Exato. né? É que você falando agora não parece isso. Que não, mas é que vamos pensar
E eu acho que eles têm razão, assim, hoje a gente é muito diferente, hoje a gente tem um escritório, a gente tem toda a logística internalizada, a gente tem estoque, sabe? Se eu tenho qualquer problema, eu desço no estoque, pego um produto e vê, tipo, é muito diferente. Então, sim que, por um lado, tem fundamento. E aí, esse foi um processo, eu voltei pro Brasil um pouquinho antes, pra mim foi um pouco mais fácil, né? E Porque nisso você estava meio que separando quando foi a separação nesse rolo todo? Porque você estava casada a lá. minha separação foi, na verdade, eu voltei pro Brasil com ele, e aí foi depois de um tempo, não teve nada a ver com essa história, Ah, não voltei entendi. comigo, enfim, não Posso te teve fazer nada a uma ver. pergunta, assim, pra galera que tá querendo fazer um pitch agora, assim? Eu vi que vocês conseguiram bem Hum. rápido. Acho que o network ajudou muito também, né? Pelo fato de vocês conhecerem a galera. Ai, gente, não sei, foi muito suor, É. viu? Não sei, porque eu acho que sim, eu não vou mentir, que eu acho que vamos combinar que a gente tá uma bolha privilegiada de São Paulo. Eu acho que do ponto de vista de educação e acesso e Sim. condição financeira, eu não posso dizer que não existe um privilégio aí. Então existe. Mas nem eu, nem a Nath viemos. Bom, a Nath estava fora do Brasil há um Sim. tempo, né? Então, sim, tem uma rede dela de ter trabalhado no Brasil há, sei lá, 6, 7 anos atrás, acho que mais tempo, acho que uns 8 anos agora. Mas ao mesmo tempo a gente não tava no mercado, a Sim, gente claro. não empreendeu antes e somos E é um mulheres. produto muito novo, né? E qual É. dica você daria pra esse pessoal que tá querendo fazer um pitch agora? E assim, você sabe que quando chegar lá na mesa, às vezes fala demais ou fala menos, assim, uma coisa que você falou, nossa, ainda bem que eu falei isso. Tem Uhum. algum insight que você possa passar? Não, acho que a melhor dica que eu tenho pra dar é faça o pitch 70 vezes antes de chegar no lugar falando Sim. com a pessoa que você gostaria de falar. Então, se tem um fundo que você quer muito conhecer, faça esse pitch 69 vezes antes de chegar nesse fundo. Boa. Ou, né, testa com as pessoas, fala com a sua mãe, fala no espelho, tipo, qualquer coisa, sabe? Porque o primeiro pitch que a gente fez foi horroroso. E eu e a Nath, a gente se considera pessoas, bom, inteligentes, assim, minimamente Que sabe competentes, comunicar. que tinham todas as ferramentas e recursos pra fazer um bom pitch naquele momento, pra ter uma boa apresentação. E foi horroroso. Quanto no nível, tempo durou? esse processo de Não, aprendizado. não, o pitch. pitch. O pitch? Não, foi um pitch até. A gente tinha uma reunião, assim, marcada, e foi um pitch de, sei lá, meia hora. Ah, vocês Mas tiveram tempo, não foi Tivemos uma tempo, coisa não foi uma coisa assim. pressão. Acho que a gente teve uma primeira apresentação que foi um pouco mais rápida, porque no começo você começa a pitch as pessoas que você quer que te ajudem, né? Então, é diferente também. Então, eu só, hoje em dia, me doeu muito. Mas hoje em dia, receber feedback, assim, é só, tipo, só manda Só aí. alegria. Só alegria. Sim. Pelo amor, só me fala antes de eu levar na cabeça Sim. lá na frente, Sim. sabe? Então, acho que é isso. Orgulho um pouco no bolso e prática. Repetição. E para entender onde vocês chegaram com essas captações, hoje vocês têm quantos funcionários? Qual é o tamanho da Holistics hoje? Uhum. Hoje eu sempre erro esse número, porque ele sempre muda. E a gente tá contratando algumas pessoas agora, então hoje a gente tem mais ou menos 30 pessoas, vou arredondar. Então, a gente tem várias posições em aberto hoje em todas as áreas, então a gente tá crescendo em todas as áreas. Essa questão, né, da logística internalizada pra gente foi um super passo, então faz uns 2, 3 meses que a gente tem o nosso escritório com o nosso estoque, com a nossa logística e tudo acontece lá. Isso pra gente é muito simbólico, porque a gente consegue fazer toda a experiência também de cliente que a gente estava falando aqui, né, acontecer de um jeito muito mais rápido. Então, se eu quero fazer uma promoção de hoje para amanhã e colocar um brinde X, eu faço. Se eu quero movimentar qualquer coisa na minha caixinha, a gente faz. Agora a gente está desenvolvendo um spoiler, minha sócia vai me matar. A gente está desenvolvendo um cheiro, tipo, nosso, assim, que tem a nossa cara com a nossa, enfim, exatamente como a gente acha que essa marca pode ser representada também através do cheiro. E vai ter em todas as caixinhas, tipo, é um cuidado que não tem igual. E a gente quer que a pessoa que faça essa caixinha esteja vivendo e pulsando junto com a gente aqui do meu lado, trabalhando nisso, né? Então, essa coisa do coletivo e de estar no mesmo lugar pra gente faz bastante diferença. Apesar de eu ser super fã de home office, do online, enfim, eu acho que esse senso de comunidade, ele de cultura mesmo, de empresa, faz muita diferença. Principalmente porque a gente tá falando de saúde e bem-estar. E se tem uma coisa que tá atrapalhando a saúde e bem-estar das pessoas no universo, é a experiência profissional que elas estão tendo. Sim. Né? Então, hoje, inclusive, o meu maior foco, eu nem sei o que vai sair disso ainda, mas porque, né, tudo começa por uma obsessão. Todo produto que você vê começou por alguma obsessão de alguém do nosso time, mas eu tô, assim, na pira da saúde mental. Então, o que a gente vai fazer para trabalhar saúde, ansiedade e, né, desse ponto de vista emocional, mental, enfim, tudo que envolve qualquer coisa que não necessariamente seja
um super alimento, assim. Não dá pra resolver tudo com cúrcuma. Eu amo a cúrcuma, ela é maravilhosa. Nem com shot de limão. Tá? Nem com shot, não dá. Aliás, Então... o Golden Milk de vocês é incrível. Quantos produtos vocês têm hoje? Nossa, outra dúvida que eu nunca vou acertar, tipo, sei lá, acho que a gente tem uns 22 É bastante. produtos. É bastante. Se A eu chutar logística disso é bastante. E É. como que vocês garantem? Na pandemia a gente viu acontecer bastante isso, né? Com nossos amigos que têm marcas, as pessoas que faltou matéria-prima, né? O cara compra matéria-prima da China, não sei onde, faltou tudo. Como que vocês fazem para não ter falta de matéria-prima com 22 produtos? Como é que vocês garantem essa logística? A gente tem um profissional muito competente de suprimentos, para começar. Então, sempre sobre pessoas, acho que começa por aí. Então, acho que a todas as pessoas, não só os líderes, mas todo mundo que está dentro do nosso time hoje, é uma galera que já fez o que está fazendo lá, assim, uma galera muito, muito boa. E a gente, apesar de as pessoas acham às vezes que a gente tá lá, sei lá, meditando 5 vezes por dia, somos pessoas, né? Eu e a Nath, assim, somos mulheres ambiciosas. Isso e a acontece gente aqui também. né? Parece que é todo mundo hippie. Não, Exato. gente, né? É uma empresa, a gente é muito ambiciosa, a gente acha só que as coisas podem caminhar juntas e elas se retroalimentam. Então, a gente acha que a gente pode chegar muito longe como negócio, como empresa, ao mesmo tempo que a gente cria uma cultura muito forte de saúde, bem-estar e produtividade no trabalho. Falando em suprimentos, por exemplo, a gente, um caso clássico, e aí até uma coisa que a gente pensa muito, né? Um dos nossos pilares, obviamente, é a sustentabilidade. A gente não fica alardeando isso porque a gente entende que isso é premissa, Sim. não deveria ser greenwashing, não deveria estar na nossa tipo, é óbvio que você tem que usar menos plástico, é óbvio que você precisa cuidar do produto desde o momento zero. Pra gente assim, nem é um pilar de comunicação de ter premissa que isso tem que ser. Concordo. E a gente troca muito com as empresas em relação a isso. Mas esse é um bom exemplo. Então a gente usava, hoje a gente usa assim quase nada de plástico, a gente só usa plástico para lacres. Que, do ponto de vista de vigilância sanitária, a gente não pode usar outro material. Tá. Porque senão a gente nem lacraria, porque a gente acredita em outras formas. Tá. Aconteceu no meio da pandemia de acabar vidro, né? Teve um tema de vidro e os nossos produtos, todos os nossos potinhos são de vidro. A gente tem quase Que, aliás, nada eu de acho plástico. isso fantástico. E a gente fala de reutilizar o vidro. Eu tenho milhões de potinhos que eu uso para milhões de coisas. Então, a gente fala muito sobre vidro e a gente sofreu muito. E a gente falou, o que a gente faz? Vamos migrar pro plástico. A gente vai fazer de um papel. Mas o papel também tem o enfim, tem uma... Tudo que a gente fala, é papel. E a gente vê por fora que é esse papel craft lindo. Tem uma camada de ou alumínio ou plástico por dentro. Tipo, é um caos. Então, a gente poderia ter feito essa mudança. Do ponto de vista de negócio, a gente deveria, talvez, ter feito essa mudança. Mas a gente segurou a onda e foi muito suor para achar outros fornecedores, outra forma de trabalhar, de repente criar um refil, enfim, todo uma suadeira, literalmente, para conseguir se manter, basicamente, assim, mais perto possível do que a gente acredita que dá para ser como essência. E alguns produtos a gente sofreu mesmo, assim, do tipo, não tem no mercado, fica um tempo sem. Então, faltou. Mas... assim, não foi tão crítico quanto a gente achou que fosse ser. Qual produto que faltou? Leite o próprio, vou dar um exemplo, tá? O nosso raspador, ele... Bom, teve todo o tema da Índia, não sei se vocês lembram. Sim. Teve um tema que tudo parou, foi tipo super caos. E a gente teve que buscar, de uma hora pra outra, de um dia pra outro, outros fornecedores de raspador de língua. E pra gente isso era um tema muito importante, porque... a gente conhece os fornecedores, a gente, né, tem todo o nosso processo também de cadastro desses fornecedores e a gente não pega qualquer fornecedor. Eu ia chegar nesse assunto também. E aí a gente falava, mas como é que eu vou, por exemplo, pra China, sei lá, vou trazer um raspador, exemplo, né, da China, mas eu não sei quem tá fazendo, eu não sei se existe trabalho escravo por trás, eu não sei se tem trabalho infantil por trás, eu não sei. E aí uma coisa que foi muito interessante também dessa rede de anjos é que a gente tem pessoas, são executivos, são pessoas físicas, né, que topam colocar o dinheiro, né, acreditam no nosso negócio e colocam dinheiro lá, e aí se juntam como anjos, e aí por isso que esse valor fica muito maior. Mas tem pessoas que fazem coisas muito incríveis profissionalmente também por aí. E um dos nossos investidores é um super executivo de uma empresa muito grande de suprimentos que está na Ásia. Então, ele conseguiu uma pessoa para fazer o que a gente chama de due diligence, né, de tipo, ir no fornecedor, conversar com ele, ir até o local, enxergar o que está acontecendo. E às vezes tem tanta empresa que nem no Brasil faz isso. Sim. Né? Que não não atravessa 2 horas, não pega um carro, atravessa 2 horas pra ver. É muito comum então, isso. Isso é uma coisa que a gente é muito chata. E na pandemia, assim, que foi um tema. Mas eu acho que também mostrou pra gente o quanto, às vezes, as empresas falam, é que não dá, é que é muito difícil. Não sei.
Tem coisa que eu acho que é muito difícil, sim, mas que dá, pra sabe? se virar nos Tem que achar seus jeitos É. de dar. E eu acho que essa, por exemplo, é a ferramenta que a gente usou. Uma coisa que interessante que você citou, inclusive foi um debate meu com a dona Leide, que a gente ficou pensando, você falou assim, eu não vou falar, não vou comunicar que nós somos aí, né, preocupados com a embalagem, preocupados com isso, que isso é uma premissa, é a mesma coisa que eu colocar no meu currículo que eu sei ler e escrever, né? Uhum. Então, eu acho, assim, você tem toda a razão por um lado, mas por outro lado, as outras empresas precisam ser incomodadas. Se todo mundo põe, passa a ser uma premissa ter. Uhum. Então você incomoda o mercado se você coloca porque a outra que não tem vai se sentir prejudicada. E a gente, infelizmente, ainda está nesse passo em relação à consciência ambiental. Infelizmente, a gente ainda precisa colocar para que você estimule o mercado que as outras pessoas façam também. A gente ficou nesse debate com o nosso projeto Voa Avatar, né? A gente conta ou não conta que a gente doa uma parte dos nossos cursos para uma instituição, para alguma causa interessante? No começo a gente falou, não vamos contar, porque a gente não quer ajudar como uma questão marqueteira, né? A gente quer ajudar porque a gente vai ajudar, independente de, né, de ter ação marqueteira, não, a gente vai ajudar. Mas aí a gente começou a falar, bom, mas, cara, a maioria das pessoas não ajudam. Então, se a gente põe que está ajudando, pode ser que o seguidor de uma outra pessoa que lança curso fale assim, cara, o Duprá está ajudando os dele, por que você não ajuda os seus? Então, talvez enxergar assim, dessa maneira, seja interessante você comunicar isso, não para se gabar, mas para forçar o outro a fazer, né? Você não concorda, dona Lídia? Concordo muito. E aí uma outra observação que eu casei duas informações aqui, tá? Você, por um momento aqui do episódio, falou assim, mas e também nós somos mulheres, o que dificultaria mais, talvez, pegar recursos, né? Aí eu te pergunto duas coisas, né? Primeiro, o que você acha que ser mulher te deixou com mais dificuldade ou facilidades? O que mudou? Porque se você falou nós somos mulheres, é porque você percebeu alguma diferença em relação a um certo padrão que você via. O que foi esse padrão? E a outra observação nesse mesmo tópico é que eu vendo a embalagem de vocês, né, eu não te conhecia, né, e vendo a embalagem de vocês, vendo o produto de vocês, para mim, eu tinha muita certeza que tinha alguma mulher por trás. É óbvio que eu estou generalizando essa observação, mas se você pegar 100 homens e 100 mulheres, a chance de um homem ter um cuidado num acabamento de uma embalagem da forma que vocês têm é muito menor do que... É muito feminino. E assim, é um acabamento na embalagem que, inclusive, eu fiquei pensando, cara, vocês gastam uma fortuna com a embalagem, como é que vocês conseguem deixar o produto rentável? Então eu sei que são muitas informações na mesma pergunta, mas o que ser mulher para você dificultou? E, ao meu ver, ser mulher no produto de vocês deu uma super característica para a marca, sabe? Você falou de uma forma pejorativa. Então, explica um pouco essa contradição. Bom, benefícios. Ser mulher, eu acho que, bom, definitivamente resiliência. Definitivamente. Se tem uma coisa que a gente sabe é seguir em frente, não importa o que esteja acontecendo. Eu acho que isso é claro. Eu acho que, sim, são coisas que todas as mulheres aqui estão fazendo assim na sala, né? Que sim, porque é real. A gente sente isso na prática e eu vivi isso a minha vida inteira. Gente, é inegável que existe bias, é inegável que a gente tem menos oportunidades, é inegável que, né, não tem milhões, não vou nem citar, assim, mas tem milhões de estudos que falam sobre isso. Então, sim que a gente teve que aprender a dar um pouquinho mais de raça para chegar no mesmo lugar. E isso porque, de novo, dentro de um recorte de privilégio, de classe social e de educação que é muito, muito alto. Então, eu fico imaginando em outras situações, assim, eu acho que é o melhor dos cenários ainda. Então, acho que isso é uma coisa, e sim, então acho que tem essa coisa do cuidado. Acho que principalmente pensando que o nosso público-alvo é majoritariamente feminino, a gente tem muitos homens na nossa comunidade, mas ele é majoritariamente, né, do ponto de vista de gênero, são mais mulheres que estão com esse radar um pouco mais ligado, ou tiveram esse radar ligado um pouco antes, né, eu acho que vocês devem viver isso também na prática. Então, acho que isso realmente é o que fez muito bem, e eu brinco que a minha sócia é mãe de 2 crianças, então, o que essa mulher faz... Juro, 300 milhões de coisas ao mesmo tempo, tipo, ela é capaz de fazer qualquer coisa, né, como profissional, como pessoa, então acho que tem essa característica também, isso pra mim ficou muito claro. Dificuldades, eu nem gosto de falar tanto sobre isso, porque eu acho que a gente demorou pra aceitar que a gente tinha tido dificuldades, acho que quando a gente começou e quando a gente entrou nessa, isso nunca passou pela nossa cabeça, a gente não entrou com do tipo, vai ser mais difícil porque somos mulheres, muito pelo contrário, a gente falava, a gente entende o nosso target, a gente sabe o que a gente quer fazer, a gente tem um plano de negócio extremamente consistente, tipo, não tem porquê.
Mas a gente esbarrou em algumas questões, e aí não dá pra dizer o que foi, né, pelo negócio, o que foi por isso, mas a gente tem alguns sentimentos e situações Gut feelings. Gut feeling bem concreto, assim, Tá. bem pé no chão, de algumas situações que a gente foi colocada, que deu a entender, assim, que nos fez pensar. Vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, uma reunião em algum momento aí com, de repente, um fundo, né, que poderia potencialmente colocar um investimento, e uma reunião, assim, bem final, assim, que a gente achou inclusive, que a gente tinha sido chamada pra, tipo, já, vamos, né? Pra assinar. E perguntas extremamente pessoais, perguntas assim, a gente tava voltando pro Brasil, né, a minha sócia estava grávida, inclusive meio que escondendo a barriga, assim, que a gente também não queria levantar muito essa bola, e perguntas do tipo, como é que tá a vida de vocês? O marido de vocês realmente vem pro Brasil? Vocês planejam ter filho? E assim, são perguntas, de repente, faz muito sentido, né, pergunta, pro empreendedor, mas não fariam para um homem. Faz sentido para qualquer investidor perguntar em que momento esse empreendedor tá de vida para saber o quanto ele tá comprado no negócio. Tô 100% de acordo. Eu nunca ouvi um homem ser questionado se a sua mulher vem mesmo para esse país que você tá se mudando. Eu nunca vi um homem sendo expatriado e alguém perguntando pra ele: você tem certeza que sua família vai topar? E pra gente fizeram essa pergunta, sabe? Então, isso não foi só uma vez, a gente sentiu isso em de outras formas, em outros lugares, assim. Então, isso é uma coisa que ficou bem marcada. E, gente, os estudos estão aí. Assim, não preciso nem falar nada. Acho que, tipo, o número a gente estava até vendo um número atualizado, tipo, 1% do dinheiro de private, né, de capital privado no mundo, hoje vai para startups fundadas por mulheres. Tipo, é nada. Então, não dá pra dizer que não existe um bias, tipo, é inegável, sabe? Então, o que a gente pode dizer é a nossa experiência pessoal, que começou do não vamos ter problema nenhum, imagina, aqui tá muito coerente, muito consistente, somos muito preparadas. Mas na prática A gente sentiu que não foi exatamente bem assim. Não posso dizer que isso tenha atrapalhado o nosso caminho, a gente achou outros jeitos pra fazer o que a gente queria fazer, mas eu não consigo olhar pra você... E os pontos fortes de ser mulher? Pontos fortes de ser mulher? Todos. Não. Todos, tudo que a gente faz todo dia. Não, calma. Estamos falando nesse ponto, né? Pontos fortes de ser mulher. A gente já ia começar a falar aqui. Sabe o que? Pra mim, o maior ponto forte é que eu acho que não é só sobre ser mulher. Eu acho que é sobre qualquer coisa que você faça como empreendedor, ou na sua vida, ou no seu trabalho, sei lá. É você viver na pele as coisas que você tá propondo para as pessoas. Então, quando eu falo que tudo que a gente faz partiu de uma obsessão ou de uma pira nossa, é porque tudo que a gente faz, a gente sentiu necessidade. Ou uma amiga sentiu necessidade. Ou alguém do time sentiu necessidade. E nesse caso, como a gente tá trazendo coisas para um público que sim, né? A gente tá falando com mais mulheres. E que a gente tem outras questões do ponto de vista até físico, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo. A gente tem um vibrador no portfólio. A gente tá olhando muito pra bem-estar do ponto de vista sexual. Poxa, ser mulher ajuda bastante para trazer esse produto pro mundo, claro, né? Perfeito. Então, e eu acho que isso vale para várias outras questões. A gente fala muito de ciclo menstrual, a gente fala muito, né, dessas variações hormonais que a gente tem, a gente fala muito sobre a rotina aqui da mulher, principalmente com filhos ou com a carga mental de ter uma vida que carrega, né? A gente carrega muito mais coisas. Você já falou várias vantagens. Então tá aí, eu acho que é conhecer, e aí parte, quando eu falo que vale para tudo e para qualquer startup, é porque a gente tá falando sobre viver a dor da pessoa para a qual você tá vendendo produto ou qualquer serviço. Então, eu acho que sentir isso na pele e no pulso faz muita diferença. E vocês já chegaram no break-even? Já atingiram o break-even? Não. E também tem uma questão de estratégia de negócio, né? Eu acho que tem um momento, a nossa, como plano, assim, a ideia não é virar uma empresa super bombada e nunca conseguir se pagar de forma alguma, mas a nossa estratégia de negócio não faz sentido nesse momento. Tá, perfeito. Ainda. Tem como você abrir, né? Isso é uma pergunta-chave que a gente faz para todos os nossos entrevistados que estão no setor de empreendedorismo, uma noção geral de uma magnitude de um faturamento mensal, ou real, ou um imaginário, assim, nosso faturamento mensal vai de tanto a tanto porque a gente quer chegar em tal lugar. Aonde vocês querem chegar e aonde vocês se encontram, se é muito distante do que vocês imaginavam? Olha, onde a gente quer chegar é bem relativo, porque eu acho que o principal objetivo que a gente tem hoje é ser a marca número 1 de bem-estar no Brasil. Então, esse é o nosso objetivo, independente do que isso signifique. Eu acho que como marca e como faturamento, acho que é esse o lugar onde a gente quer estar. E a gente, até agora, a gente tem
se esforçado e colocado muito investimento, não só financeiro, mas assim, de alma. tempo e de alma e, né, de tudo, assim, tá a carcaça aqui só sobrando, porque a gente quer construir uma marca relevante para as pessoas, sabe? Um negócio que seja... Não faz sentido a gente ganhar muito dinheiro se as pessoas não quiserem as coisas que a gente tá oferecendo. Então, isso pra gente é muito claro e parte muito do que a gente decidiu fazer como pessoas. A Nath fala muito sobre isso quando ela fala sobre sair de casa. Ela tem uma filha, né, tem 2 filhas, e ela fala, se eu for sair de casa hoje pra trabalhar, que seja, e deixar minhas filhas em casa, sei lá, que seja pra fazer uma coisa que eu acredite demais. E eu acho que nesse sentido a gente compartilha essa, sei lá, eu falo obsessão porque é obsessão mesmo, por esse mundo e por esse negócio que a gente tá construindo. E falando em faturamento, eu não posso abrir números, porque... Sim, mas o que eu posso dizer é que a gente tem, né, agora a gente tem crescido, sei lá, só esse ano, assim, a gente tem um planejamento de ter pelo menos 2 produtos por mês de lançamento, então a gente vai continuar nessa toada por bastante tempo. A gente está trabalhando em verticais de produtos digitais também, então entender como é que a gente pode ajudar as pessoas a criarem rotinas, independente dos produtos. E o nosso plano, vou falar aqui que a gente está crescendo e a gente pretende continuar crescendo pelo menos de 20% a 30% ao mês, né, ao longo desse ano e do ano que vem. Dona Leide, qual é o produto que você acha que é o carro-chefe deles? Vamos ver. Raspador. Raspador? Óbvio. Ela Eu já acho. cantou a bola aí, né? Ainda é o raspador. Tem produtos batendo na porta, mas sim, é o raspador. Não conheço nenhuma marca. Se eu penso, fala em raspador, você fala Holistics. Falou bem. É isso aí. Não, ainda é o produto que mais vende, e é bem curioso, assim, quando a gente fala em relação a outras categorias, né? Porque a gente tá propondo novos hábitos para as pessoas. A gente tá, de repente, propondo um produto que a pessoa nunca pensou em usar. Então, quanto mais tempo a gente tem esse produto no portfólio, mais eu tive a chance de conquistar mais gente. Então, é natural também que o primeiro produto ainda seja o produto que mais vende. Qual é a diferença entre raspar a língua e escovar a língua? Porque tem muita gente que olha ele raspando e fala, o que é isso? O que esse cara tá fazendo? As pessoas não têm essa consciência ainda. Qual que é a diferença? Bom, do ponto de vista de higiene bucal, se a gente olhar do ponto de vista bem ocidental, a gente tá falando simplesmente de uma limpeza extra. Então, o raspador consegue tirar essa saburra de uma forma que a escova não consegue. A escova vai dar uma espalhada, vai tirar um pouquinho, vai fazer uma gosminha, mas não tira tudo. O raspar a língua é só ver. Pode parecer nojento, eu já não tenho mais esse nojo. Mas você consegue ver, assim, essa saburra saindo muito inteirinha. Então, tem uma diferença aí. E quando a gente fala do raspar a língua como um hábito ancestral, porque não foi a gente que inventou, né? Se fala sobre isso no Ayurveda, por exemplo, há 5.000 anos, pelo menos. A gente tá falando de uma limpeza que trabalha... praticamente um detox natural que você está fazendo no seu corpo. Você está ajudando o seu corpo, tirando toxinas e bactérias, enfim, coisas que não deveriam estar entrando de volta no seu corpo, que geram, por exemplo, um mau hálito, e vão te ajudar, por exemplo, no seu processo digestivo. Porque afinal, você tem tanta coisa ali que não devia estar ali, que você deveria tirar, e a primeira coisa que você faz no seu dia é tomar um golão de água, você vai voltar isso para o quê? Para todo o seu sistema digestivo vai ser impactado. Você indica de manhã ou à noite ou... Você pode dizer muito melhor que eu, mas a gente sempre indica de manhã, a primeira coisa de manhã, e se você sentir vontade ou necessidade, você pode fazer outras vezes ao longo do dia, com muita sutileza. Quando você está há um tempo em jejum, assim, não só de manhã, mas se você fizer um jejum intermitente, essa é uma pergunta muito interessante aí que você fez, Dona Leide. Por exemplo, uma coisa que eu faço, quando eu faço o One Meal Day, uma refeição dias cirúrgicos, eu chego em casa, se eu for para casa, obviamente, eu raspo a língua antes de comer, porque eu fiquei o dia inteiro em jejum, e é quase o mesmo processo da noite, você vai acumulando, então eu raspo a língua antes de comer. Então isso é muito interessante também que ela perguntou da escovação. Quando eu vou viajar e esqueço o raspador, a escovação não adianta nada. O que adianta, às vezes, você pegar uma colher, é o método Tabajara, você pega uma colher e raspa com a colher. Aí adianta um pouco, assim, e aí a diferença também do raspador, por exemplo, de cobre, que é um metal que é antibacteriano naturalmente, você não precisa ficar limpando com sabão, com nada, por isso que é um material que era usado, né, ancestral. E aí a colher você tem que limpar, tem que lavar, né, não é tão perfeita, anatomia e tal, mas muito melhor, por exemplo, só escovar. Você sente muita diferença quando você... O que você sente diferente? Cara, você sente totalmente diferente, assim, é uma leveza completamente diferente. O que você sente quando você toma banho? Nossa, paz de espírito. É tipo isso, essa sensação, não é? E é um hábito tão simples, né? 10 segundinhos. 10 segundos do seu dia você faz ali. E ali, você vai escovar o dente, então é só deixar o raspador ali, não tem erro, não. E essa é uma coisa bem curiosa, inclusive para homens,
Porque, né, o resto, as mulheres são acostumadas, a gente gosta dos rituais, a gente se envolve com as coisas. Tem muitos homens que não. Mas esse é um hábito que quem começa não consegue parar. Assim, você esquece, você vai viajar, esquece seu raspador, você fica na noia. Fica na noia. É muito louco. Você indica trocar o raspador? Que a escova de Boa, são 3 boa pergunta. meses, né? Eu vou te dar a resposta mais sustentável possível. Nunca. Nunca? O raspador de cobre, se você Poxa. usar um raspador de cobre, ele vai durar provavelmente pra sua gelado, vida que eu nunca inteira. troquei, meu. Não, total. E a gente mudou o formatinho do nosso, agora ele tem um formato, sei lá, mais a nossa cara e tal. E eu tava lá com o meu, eu falei, mas não vou trocar? O meu tá ótimo, funciona, então... presente de aniversário, vou dar pra É minhas um ótimo amigas. presente. Eu me lembro da época que surgiu o Covidão, eles fizeram um estudo com os materiais, né? E o cobre era o material que o vírus morria mais rápido. Aí a galera começou a trocar, usar xícara de cobre em casa Como e você tal. indica limpar o raspador? O raspador, você pode, no dia a dia, como ele é naturalmente antibacteriano e antifúngico, ele naturalmente vai expelir, né? Essas, né, tudo que tiver ali que não devia estar ali. Então você não vai ficar uma bactéria se proliferando, que é diferente de um metal ou outro metal, de uma colher, ou principalmente de um de plástico, que esse sim, uma hora você vai ter que jogar fora, e além de não ser nada sustentável. Então, o que pode acontecer, porque o cobre é um material que ele é mais reagente, é ele ficar, por exemplo, meu banheiro fica perfeito, mas dependendo da umidade, verde, né? do lugar e tal, ele fica um pouquinho oxidado, ele fica com um aspecto um pouco menos brilhante. Você pode lavar com uma buchinha qualquer e limão e sal, que só esse atrito vai tirar, ou às vezes até uma buchinha tipo natural, sei lá, um bombril da vida, que qualquer coisa que tem em casa que faça esse atrito, ele vai sair. Sem Limão desculpa. e sal é perfeito, sai rapidinho. Ou seja, lavou tá novo. Lavou tá Sabe o que novo. eu ia te perguntar? Você falou da marca peruana. Sim. Qual que é a diferença que você sentiu deles? O efeito. A marca... Conta aí, Não, Esse tem efeito, pode esse tem falar. efeito, isso, exato. Louca pra Assim, provar. eu sempre falo, né? Existem muitas marcas no Brasil de vários tipos, de vários E ele produtos. prova, né? Né? Eu provo todas. E assim, por mais que tenha no rótulo, né, maca, tal, cacau, muda muito. Eu sou uma pessoa muito sensível, eu percebo muito o efeito. Assim, se eu tomo um cacau que tem efeito, eu percebo muita diferença do cacau que não tem efeito. E a maca de vocês é impressionante. A maca é muito ligada, né, com a energia vital, né, com ojas, com libido, com tejas. Então, a maca deles, sério, você toma... Ressuscita o casamento. Tem até que dar uma... Mas os dois têm que tomar, tá? Deixa eu dar um aviso. Os dois têm que tomar, porque senão rola uma desincronização. Não, e funciona mesmo, dona Leide. A marca deles é realmente impressionante. Alô, avatares, vai ter cupom pra vocês, hein? E jogar, por exemplo, eu tomo bastante a marca deles no açaí. Precisa até tomar cuidado com dose, porque como o pó de vocês ele é bem fino, né? Só de virar o pote, às vezes ele já sai caindo na mesa, tudo. Então, o pó ele é bem fino. Aliás, por que o pó é tão fino? É a característica dela. Na verdade, quando a gente faz esse processo, a ideia é que ela fique realmente bem trituradinha, bem fininha, até pra ficar um pouco mais fácil de diluir, né? Então, o porque sabor a galera dilui, bate junto, né? porque bate junto com outra... vamos pensar que é uma raiz, ela parece tipo uma... Você toma todo dia? Eu? Claro que não. Não, mas você tem que sentir. Eu não tomo todo dia. Achei que você estava perguntando pra ela. Você toma todo dia? Eu agora dei uma parada. Epa! É curioso, eu dei uma parada, mas é porque eu também senti... Eu não sou tão sensível assim, mas eu senti... Nesse caso, eu senti muito... Eu comecei a tomar por outra razão, assim, por um tema de resistência física, e a maca dá, né, quando a gente fala de ojas, por exemplo, a gente tá falando de resistência física ao longo do tempo, não é igual um café que você vai tomar e vai ficar, tipo, muito ligado, mas depois de uns 15, 20 dias, o seu nível de energia muda. Então, eu senti isso claramente. E do ponto de vista de libido, tanto pra homem quanto pra mulher, é muito real. Vou tomar 20 dias e vou contar pra vocês, tá, galera? Não, mas a libido você sente até 1, 2 dias tomando na hora, tal. O que ela tá falando é pra aumentar a imunidade, pra vitalidade. Mas é pra isso que eu quero. Então tá bom. Tá achando que é libido? Não, Imagina. ela falou de um jeito como se fosse usar pra libido. E quais, no seu ponto de vista, quais são os produtos, tipo, os ovos dourados, os ovos de ouro da Holistics? Olha, depende do ponto de vista, porque eu acho que todos os produtos têm um papel. Acho que mesmo os produtos que não são, sei lá, tão conhecidos ou tão desejados, eles têm um papel na nossa rotina. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente tem um produto que é super, icônico, que é o Guia da Rotina, que é um produto, uma papelaria, né? Um livro que você faz um raio-x da sua saúde, a gente ajuda a identificar quais são os pontos, quais são as áreas que você deveria priorizar nesse momento, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Qual hábito seu poderia estar puxando um outro hábito ruim?
Então, tem muita informação, é uma ferramenta de registro, de autoconhecimento. Então, é o produto mais vendido? Não é, porque a gente sabe que dá trabalho fazer tudo isso. Mas, para mim, é um dos produtos que mais me toca, que eu acho que tem mais a ver com o conceito do que a gente construiu lá atrás. Então, esse é um exemplo. Eu gosto muito do raspador pela simplicidade dele e por a gente conseguir conectar, eu acho que o conhecimento ancestral e moderno de um jeito tão simples, sabe? Assim, de tão óbvio. Então, sim, a gente tem dentistas no site da Colgate falando sobre o raspador, ao mesmo tempo que é um hábito que é conhecido pelo Ayurveda há 5.000 anos, e a gente pode falar sobre esse ponto de vista também. Para mim, ele é a prova de que tudo que a gente está descobrindo hoje, ou grande parte do que a gente está descobrindo hoje, alguém já cantou a bola lá atrás, e que esses sistemas médicos e esse conhecimento é muito valioso, tem muito seu valor. Não dá pra gente jogar tudo fora e começar de novo, sabe? Sim. Então, pra mim, o raspador, ele é muito icônico, assim, nesse sentido. A escova seca também tem esse papel, né? Então, a escova seca é um produto que muita gente usa por um tema estético, por, né, deixar a pele lisinha e tal. E, na verdade, a escovação a seco, enfim, esse método e esse hábito tem muito a ver com circulação, com o sistema endócrino, com o sistema circulatório, né? Com tudo que... com uma sensação imediata de energia e de contato com o seu corpo, porque às vezes a gente até esquece que o dia inteiro numa tela no computador a gente não faz nada. Então, sei lá, acho que cada produto tem aí sua beleza. E o que eu mais gosto, acho que é uma coisa que é bem transversal nos nossos produtos, é como a gente quebra muito a cabeça para fazer as coisas serem simples, porque não precisa ser complicado. E, de repente, um hábito simples vai puxar um outro um pouco mais complexo, e aí você vai decidir o que você vai fazer com a sua vida depois disso. Mas, pra mim, eu acho que o raspador, a escova e o guia da rotina são os que eu mais gosto. E como é que vocês selecionam os fornecedores? Por exemplo, leite de coco, maca, da onde vem isso? Quem que vai buscar o fornecedor? Como sabe que é bom? Temos um time muito competente, já falei isso. Então, hoje o nosso time de suprimentos e produto é um time muito sênior, né, falando de negócio mesmo. São pessoas que vieram do mercado, vieram da indústria, que foram, né, pensadas muito a dedo para construir o que a gente está construindo. Eu trago a minha experiência também da indústria, então, nesse sentido, né, a gente pode criticar as empresas grandes de várias, né, em todos os pontos de vista possíveis, porém, sem uma coisa que a gente tem que aprender com eles é qualidade e segurança, né? Acho que tem um olhar muito forte que eu aprendi daí. E acho que um pouco de carinho extra, sabe? Então, essa coisa que a gente falou de, de repente, a gente quer saber onde é que é esse fornecedor e a gente quer ir lá ver. Se a gente não pode, a gente pedir pra alguém ver. Então, acho que tem uma coisa que a gente quase esqueceu de, é humano, sabe? A gente querer ter certeza que o que a gente tá colocando no mundo, é bom e faz sentido. Acho que isso tem muito a ver. E a gente escolhe esses fornecedores muito de acordo com o conceito que a gente cria dentro de casa. Então, todo o desenvolvimento e inteligência por trás das fórmulas, ele é interno. Né? Então, não é que eu falo para um fornecedor, me fala aí o que você tem, deixa eu ver se eu gosto ou não dentro do que tem no seu portfólio. A gente fala muito com a nossa comunidade, a gente entende muito o que as pessoas querem. Tudo que a gente não quer é criar uma necessidade que as pessoas não têm e ficar colocando marketing em cima disso. Então, o nosso processo é ao contrário, do tipo, deixa eu te perguntar qual é a sua maior dor. E aí, deixa eu pensar aqui dentro de casa qual é o melhor jeito de resolver. Isso pode vir de várias categorias. Então, vou dar um exemplo da almofada térmica. A gente tem uma almofada térmica, que é uma almofada tradicional, que você coloca no micro-ondas e esquenta. A nossa, assim, que é mais sustentável, ela é feita de sementes, ela é lavável, você não vai ter o problema do plástico. Não é de plástico, né? Não tem nada de plástico. Ela não vai durar provavelmente a vida inteira, porque realmente, ela realmente funciona e tal, beleza. Mas essa almofada térmica, ela tá, entre aspas, competindo, de repente, com um remédio para cólica. De repente, com um salompas, que eu tô falando marca aqui, um patch né, que você colocaria para uma dor no pescoço. Então, você começa a pensar em como solucionar a dor das pessoas com produtos muito inusitados, categorias completamente diferentes. E é a partir do momento que a gente chega a essa conclusão do qual pode ser um jeito mais natural, ou mais sustentável, ou mais legal de resolver esse problema, a gente acha o melhor fornecedor para fazer isso. E aí a gente sofre muito com isso, porque é um processo infernal, mas a gente chega em algo normalmente. E não chega às vezes também. Tem vários produtos na gaveta que a gente ainda não chegou. Não sai. Porque a gente não acredita ou que, né, a gente vai chegar no melhor produto, ou a gente não encontrou um fornecedor bom o suficiente para fazer isso, ou a gente entende que esse fornecedor não vai conseguir crescer com a gente. Acontece também, né? Então, às vezes é super complicado e a gente tem que entender. Às vezes é de uma decisão até do fornecedor de repente seguir outros caminhos. Então é uma relação de negócio como qualquer outra.
E como é que você vê a legislação do Brasil em relação a rótulos, uma vez que, né, tem várias questões no rótulo, geralmente muitas empresas aproveitam brechas na legislação para colocar um produto que na verdade não é, ou colocar ativos que na verdade não estão descritos, né? Isso acontece com leite de coco, que leva, às vezes, maltodextrina, isso acontece Uhum. com outros produtos que levam um conservante que na verdade falam que é para a fórmula do produto, mas não precisam descrever. Como que você vê a legislação em relação a prós e contras? Que pergunta capciosa. Ó, eu acho que, vou dar uma opinião talvez, acho que mais transparente, assim. Eu acho que hoje a legislação brasileira, né, ela pode ser mais dura, inclusive, né, em alguns aspectos ela pode ser muito mais dura do que as legislações que eu conheço melhor, que são, né, as americanas e a europeia. Então, em muitos aspectos, a gente, né, essa rigidez, ela é quase que positiva, né, tem um porquê do que está acontecendo aí, acho que o Brasil tem muita areia ainda para para comer nesse processo, então tem um lado positivo dessa rigidez, da gente não poder falar qualquer coisa, se você for como marca, como indústria, às vezes tem muitas coisas que a gente olha e fala, meu, não faz sentido eu não poder falar isso, tipo, o produto é isso, por que que eu não posso falar? Então, então tem um lado ruim, mas tá bom, é um cuidado excessivo, pelo menos. O que eu sinto, na verdade, eu vou virar o jogo. Eu não acho que a responsabilidade é do consumidor mesmo, nós, né, como pessoas, mas eu acho que não vai ter como a gente fugir disso. Tipo, enquanto a gente não souber ler um rótulo, a gente vai ficar na mão de um órgão que está tomando a decisão por nós, ou de uma marca que está tomando a decisão por nós. Então, independente se você está certo ou está errado, e aí a gente vai olhar prós e contras do que uma FDA faz, do que uma farmacopeia europeia faz, do que a legislação brasileira faz, uma Anvisa faz, sei lá. A gente pode discutir isso por milhões de anos. Mas eu decidi, acho que gastar o meu investimento, assim, de tempo e esforço em ensinar as pessoas a conseguirem olhar para esse rótulo e a entender o que elas podem tirar dali. A gente tenta ser o mais didáticas possível, assim. É difícil às vezes, porque às vezes a gente quer ajudar e a gente não pode ajudar porque a gente não pode falar isso ou aquilo. E tem coisas muito específicas, assim, às vezes são coisas muito ridículas. Mas não tem muito o que fazer, e eu acho que também a gente tem usado as redes sociais para tentar ajudar a gente nesse processo, né? Não só para vender produto, falar coisas, enfim, mas para educar, né? Tudo que a gente faz é, tipo, muito baseado em, tipo, que tipo de informação pode ajudar essa pessoa a ter mais autonomia em relação à vida dela, às escolhas que ela faz, né? Então, nesse sentido, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, acho que é colocar menos esforço em bater nessa tecla e talvez mais esforço em ajudar as pessoas a serem mais autônomas nesse processo. Perfeito. Boa. Eu vou fazer minha última pergunta, então. Para Nicole, eu tinha várias perguntas Essa aqui na matemática. manga, mas a gente já está batendo 1 hora aqui de episódio, então não quero prolongar tanto assim, e até também deixar um gostinho para a Nicole vir nos visitar mais vezes e a gente perguntar outras coisas para ela. Mas tinha muitas coisas que estavam na manga aqui para saber um pouquinho mais, né? É um business muito interessante, muito bacana, muito complexo, as pessoas não têm noção, né, da complexidade, vocês têm 20 produtos na manga, e ainda estarem com essa, né, pretensão de 2 produtos por mês, isso é muito desgastante, é realmente uma questão muito, talvez de muita dedicação, que vocês estão fazendo um projeto de um desafio muito grande. Se você pudesse, né, tem muitas pessoas que nos ouvem aqui, Nicole, que, né, querem se inspirar, pessoas que ou saíram do emprego, ou perderam o emprego, ou querem sair do emprego, querem fazer um projeto individual, ou estão buscando sócios, né? Tem muitas pessoas que vão se inspirar nessa sua história para fazer a sua própria história, para montar o seu próprio negócio. Se você tivesse um conselho assim para dar para essas pessoas, né? Inclusive, o que eu achei muito interessante da sua fala, o tempo todo você fala com um otimismo muito bacana de ter sócios, né? E eu tenho muitos amigos que têm uma fobia de sócios. Eu sou uma pessoa que sou totalmente aberto para ter sócios, eu acredito muito em parceria em sociedade, mas eu tenho muitos amigos que tiveram experiências ruins e têm fobias de ter sócio. Então você fala de uma maneira com muito otimismo, uma maneira muito positiva, encontro com a sua sócia. Baseado nessa sua história toda, qual o conselho que você daria para essas pessoas que estão buscando empreender, e não só no setor de alimentação, né? Você está num setor muito inusitado, muito bacana, que está crescendo muito nos últimos anos no Brasil, mas as pessoas que querem empreender de uma forma geral, você trouxe dificuldades, trouxe coisas bacanas e trouxe pontos interessantes que aquelas pessoas que nunca colocaram a mão na massa não vão entender, não vão saber sem ter testado. Se você pudesse dar um conselho para essas pessoas, qual conselho seria? Posso dar 2?
Já que você Óbvio, falou pode dos dar sócios. 3, 4. Não, vamos falar de todo 2, mundo. vai. É que você falou agora dos sócios. Só assim, né, um parênteses. Antes só do que mal acompanhado, né? Então não é sócio por ter sócio, qualquer sócio. Então eu acho que isso é uma coisa importante. Acho que a complementaridade é importante. Olhar pra ver se a pessoa que tá do seu lado tem os mesmos valores que você é muito importante. Gente, é tipo casar. Assim, é sério sim, né? Então, tem uma questão de valores pessoais e dinâmica de trabalho, momento, né, de vida, que tem que ser considerada. Então, eu falo, né, com muito otimismo da minha sócia, porque também eu acho que eu cresci muito como ser humano nesse processo, né? De dividir, de troca e de realmente sentir que a outra perspectiva pode sempre agregar, mesmo que a gente vá um pouco mais devagar às vezes. Porque essa reflexão é sempre melhor que uma decisão qualquer, né? Tomada às pressas, né, com um ponto de vista, sob um ponto de vista. Então, sobre sociedade, é isso. A gente só tem mal acompanhado, mas sim esteja aberta. Só acho que tem muita coisa legal que pode partir dessa troca. E para quem quer empreender, eu acho que para mim o que foi mais valioso, que eu consigo enxergar no meu processo, assim, como pessoa e, né, também como empreendedora, porque eu já não consigo mais dissociar, é que eu acho que só funcionou, ou está funcionando, ou está indo como está, porque eu acreditei muito na minha obsessão. Eu sei que eu uso essa palavra sempre, porque parece uma coisa negativa, mas eu não li um reporte da Nielsen dizendo que o mercado X ou Y estava indo bem só. Eu sabia que era um mercado que tinha potencial, mas não tava lá, raspador de língua é uma oportunidade, vai lá e faz, sabe? Eu acho que tem uma coisa que é muito de verdade, assim, não é de verdade porque eu vivo isso na minha vida pessoal, é porque é uma obsessão real, assim, se eu não tiver nada pra fazer no final de semana, eu vou ler livros sobre isso, ponto. Então, nesse sentido, eu acho que a curiosidade deveria drivar muito mais a nossa vida. Então, e pode ser a coisa mais específica do mundo, se você é viciado em, sei lá, Lego, então pensa até onde esse vício, essa curiosidade vai te levar e como isso poderia, de repente, virar um negócio. Porque vai ser muito difícil, vai ser muito duro. Se você fizer isso só pelo dinheiro, você vai cair. A não ser que você seja muito, assim, uma ambição muito doida, você have muito dinheiro, porque você vai cair. Ou você vai ser muito Até infeliz. meio psicopata, assim, meio sociopata, aí vai, né? Exato, mas assim, não é meu caso, acho que definitivamente. Não fiz isso por dinheiro, continuo não fazendo. Eu quero viver disso, quero viver bem disso, quero. Mas nunca foi por isso, assim, nunca foi com essa expectativa. Eu nem sabia, na verdade, eu acho que o quão potencialmente, né, financeiramente isso poderia ser pra gente, como empreendedoras, até entrar nesse mundo, e é um risco gigante, gente, amanhã pode, sei lá, é muito mais arriscado que estar numa carreira dentro de uma empresa grande, Muito então mais. tem que valer muito a pena, sabe, esse custo de oportunidade tem que valer muito a pena, então a minha dica é, siga, assim, a sua curiosidade, mais um nível, obsessão, porque eu acho que só ela vai te levar pra um caminho que vai fazer sentido, pode até nem ser empreender, mas esse é o caminho que faz sentido pra você como pessoa e parar de separar você profissional e você pessoal. Depois você coloca os limites no seu dia a dia, mas você é uma pessoa só, tipo, você pulsa com um coração só, sabe? Não tem como. Então acho que essa separação não ajuda em nada. Eu iria pela obsessão. Gostei. Senhoras e senhores, tá aí a Nicole da Holistics para vocês, contando toda a história. Entramos aí a fundo, né, na história do crescimento da marca. E, Nicole, as pessoas que querem entrar em contato com você, pode ser pelo Insta, pelo não Insta, qual é a melhor forma de manter um contato, entender quais são os projetos, produtos, quais são as melhores maneiras de estar junto com vocês nessa empreitada? Instagram, com certeza. A gente fala muito com a nossa comunidade pelo Instagram. E se cadastre na nossa newsletter. Então, super simples, lá no nosso site. Quanto tempo vocês mandam? A gente manda toda semana, a gente tá conversando com as pessoas. Legal, então, legal. Tudo que é novidade, a gente tem, né? Quando a gente vai lançar um produto, a gente manda antes por lá, tem descontos super especiais, enfim, tudo que vai acontecer de mais legal tá por lá. Espetacular. É o melhor jeito. E daqui a 2 anos, onde vai estar a Holistics? Ai, não tenho a menor ideia. Eu amo não saber. Vai Eu estar vou muito fazer, a gente longe. repete Vai esse estar muito podcast. longe. 2 anos, Eu né? Vamos volto. repetir antes, bom. Então, daqui Eu um volto. ano, ela volta aqui para contar o que aconteceu com toda essa projeção, o que aconteceu com os investidores, vai abrir mais investidores, não vai abrir? Vocês pensam em abrir mais, não? Tem esse caminho. Ó, os sim. investidores... Pode ser. Fica Só esperto. venham. Fique esperto, só venham. Obrigado mais uma vez pelo Obrigada a episódio, vocês. obrigado por vocês estarem no Brasil ajudando a gente com esses produtos, né? A gente sabe que tem uma dificuldade muitas vezes de encontrar produtos desse tipo com tanto acabamento e com tanto cuidado e carinho aqui no Brasil, não é uma coisa que a gente acha em qualquer esquina, não é tão simples. Eu tenho seguidores aí de vários estados que
muitas vezes têm dificuldades em achar produtos onde eles estão. Aqui em São Paulo a gente tem um pouco mais de acesso, mas a gente cada vez mais no Brasil está ganhando aí de presente pessoas como você que vêm ajudar a gente a ter esses produtos de mãos beijadas. Antigamente tinha que viajar para trazer todas as muambas na mala e graças a pessoas como você a gente tem esse acesso a essas coisas aqui no Brasil. Obrigado mais uma vez e seja sempre muito bem-vinda aqui na nossa casinha. Ok, eu volto. Obrigada a vocês. Vai dar tchau? Tchau! Valeu, galera. Obrigado. Episódio das mulheres que inspiram no Dupracast. Isso aí. Bom demais. Valeu. Boa.